Nesse vídeo, me chamo Lucas Antônio da Silva de Jesus, sou mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje vou apresentar um trabalho com o tema Avaliação das propriedades físico-químicas de sabões e sabonetes comerciais, uma abordagem em controle de qualidade. Esse trabalho será apresentado na forma de artigo científico para o primeiro Congresso Nacional de Engenharia e está presente nas áreas temáticas de Engenharia e Tecnologia e Inovações. Temos que os sabões e os sabonetes são tensoativos que são utilizados na limpeza e se diferem principalmente no destino que vai ser utilizado. Temos aqui o sabão, ele vai ser utilizado em limpezas mais pesadas, né? Já o sabonete, ele tem um aspecto mais nobre para ser utilizado em limpezas diretamente na pele. Aqui nessa imagem nós temos um fluxograma de fabricação do sabão em um processo de caldeira ou de batelada, né, conhecido como batelada, onde nós temos os óleos e as gorduras que vão passar por um processo de refino para só aí serem saponificadas, né, utilizando uma soda cáustica, e após esse processo vão seguir para a extração do glicerol, né, onde aqui embaixo vai sair a glicerina do processo, e só assim vai ser produzido o sabão concentrado, né? O resultado desse processo é um sabão mais concentrado que vai ser separado aí da glicerina. Já nesse outro processo, nós temos aqui um fluxograma de fabricação do sabão pelo processo de saponificação alcalina. Um processo um pouco diferente do processo anterior. Nesse processo nós temos que as gorduras são hidrolisadas antes de entrar no processo de fabricação, né? Ambos os processos vão gerar um sabão concentrado, tá? E essas matérias saponificáveis são os triglicerídeos, né, que são os óleos e as gorduras, os ácidos graxos e as resinas. Entre essas gorduras, a mais utilizada é a gordura bovina, que é comumente chamada de sebo. E entre esses óleos que são mais utilizados, nós temos principalmente o óleo de palma, que é extraído do fruto do dendezeiro, o óleo de coco, que é extraído principalmente do óleo de coco babaçu. Esses óleos eles são ricos em ácidos graxos insaturados e os sebos eles são ricos em ácidos graxos saturados. Então, para ser realizados os cálculos das propriedades físico-químicas dos sabões, foram utilizadas algumas equações. Primeiro nós temos aqui o cálculo de perda de umidade dos sabões, utilizado por essa fórmula, onde nós temos que U é a umidade, P1 é o peso da amostra seca e P é o peso da amostra úmida. Nessa segunda equação, nós temos o cálculo do potencial de alcalinidade, onde nós temos que esse ALC é o potencial de alcalinidade, N é a normalidade, Q é a grama de soda cáustica utilizada, V é o volume de HCl gasto na titulação e PA é o peso da amostra. Nessa terceira, nós temos o cálculo de determinação de insolubilidade em álcool, onde nós temos que esse ISA é o potencial de insolúvel em álcool, PD é o peso do cadinho, PE é o peso do cadinho antes da filtração e PA é o peso da amostra. Já nesse cálculo nós temos essa fórmula para calcular o índice de glicerol livre. Nessa segunda fórmula nós temos o cálculo para determinar o índice de cloretos solúveis. E na última fórmula nós temos o cálculo para determinar o potencial de ácidos graxos que estão ali presentes. Então nós temos que, para garantir um produto de qualidade, né, que atenda às exigências de segurança para o consumidor, as indústrias devem adotar métodos de análise das propriedades, né, que são a análise de umidade, né, utilizando aqui um equipamento de determinador de umidade, que vai determinar a umidade desse sabão. Nessa outra imagem nós temos um pH-metro realizando a medição, né, com o objetivo de determinar o potencial de hidrogênio nas amostras de sabão. Nessa terceira imagem nós temos uma borra branca para ser filtrada e determinar o índice de glicerol livre, né? Então, nesse método é utilizado para a determinação do glicerol livre presentes nos sabões. E nós temos a titulação para método de alcalinidade, né? Esse método ele tem como objetivo analisar a concentração de álcali livre que esteja ali presente no sabão. E desse outro lado nós temos o processo de determinação de ácidos graxos. Então, nesse processo tem a finalidade de determinar a porcentagem de ácidos graxos, né, de ácidos gordurosos e resinosos que estejam presentes no sabão, né, no produto final. Através desse método é possível fazer a determinação dessa quantidade.
Para concluir, nós temos que a análise das propriedades físico-químicas dos sabões e dos sabonetes são essenciais para que possa garantir uma qualidade, uma eficácia e a segurança desses produtos que atendam às demandas tanto dos consumidores como também os requisitos industriais regulatórios. Então, os parâmetros analisados como pH, solubilidade, tensão superficial, capacidade de formação de espuma, resistência, oxidação, que vão influenciar ali diretamente na performance do produto final e da estabilidade, né, desse produto. Como foi mencionado, as técnicas utilizadas aqui e outras técnicas mais que vão compor essas análises das propriedades dos sabões antes deles serem comercializados e chegarem até o produto final. Além disso, o controle de qualidade ele vem sendo baseado nas análises físico-químicas que vão assegurar que os sabões e os sabonetes cumpram a sua função principal de limpeza e mais mantendo também o tempo de propriedade de emolientes e hipoalergênicas quando necessárias. Além disso, que tenha uma segurança para o consumidor final de estar utilizando um produto de alta qualidade e que não vai comprometer nenhum risco à sua saúde física e nem de outras pessoas que vão utilizar desse sabão. Essas foram as referências que eu utilizei nesse trabalho. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Esse é o meu e-mail com contato. Fiquem todos bem.